porque é uma homenagem que a gente vai fazer. O Paulo Gustavo, o eterno Paulo Gustavo, ele faria 47 anos hoje, se ele ainda estivesse vivo. O Paulo morreu em 2021, ele é uma das mais de 700 mil vidas que foram perdidas para a pandemia aqui no Brasil. E eu quero lembrar uma frase icônica dele para celebrar esse legado. O humor salva, transforma, alivia, cura, traz esperança para a vida da gente. Rir é um ato de resistência. Eu acho muito importante a gente trazer essa memória do Paulo Gustavo, não só pelo trabalho que ele deixou, pelo legado que ele deixou no humor, pelos filmes que ele fez, pelos personagens que ele deixou. Eu acho que principalmente por ele ter sido vítima da Covid. E como eu digo, ele não foi uma vítima, são mais de 700 mil vítimas que a gente nunca deve esquecer. E celebrar a arte do Paulo Gustavo é lembrar dessas pessoas, é lembrar dessas famílias, essa mãe que você tá vendo aí, esses filhos que ficaram sem pai, um marido que ficou sem o companheiro. Então, a pandemia, eu acredito que a gente ainda vai levar muito tempo para entender a gravidade do que ela causou na nossa cabeça. Imagina de quem perdeu. Eu perdi entes queridos, pessoas muito próximas. Acredito que todo mundo pode não ter perdido alguém próximo, mas perdeu alguém, conhece alguém que perdeu. Então, trazer a memória do Paulo Gustavo é trazer a memória dessas mais de 700 mil vítimas. E, claro, celebrar um artista que era incrível. Você teve algum contato da sua carreira? Você chegou a conversar com ele? Fiz entrevistas com o Paulo Gustavo, né? Sempre muito divertido. O Paulo Gustavo sempre foi muito intenso. Então, quando ele não queria dar entrevista, você sabia, né? Ele não era aquela pessoa que fazia uma cena, não. Mas nunca destratava. É aquela coisa que você sentia que ele estava mais arisco ali, muito verdadeiro. Eu queria aproveitar essa homenagem, né, que a gente está falando aqui do Paulo Gustavo, para dizer da importância que é a gente ter a Dona Déia na TV hoje em dia. A gente tem a memória do Paulo Gustavo ali na Dona Déia e o prazer de poder acompanhar a Dona Déia no Domingão, né? Esse trabalho que ela faz ali e que ela é divertidíssima, talentosa, gosta do que ela faz. Ela tá ali por amor ao Paulo Gustavo. Porque ela não fazia isso antes. Uhum. Ela faz hoje em dia porque o Paulo Gustavo parece que passou um pouco essa estrela para a Dona Déia, que sempre foi muito carismática, tanto é que inspirou o Paulo Gustavo aí em personagem, né? E às vezes eu acho que o público trata a Dona Déia muito mal ali. Ela é sem noção, ela faz comentário. É a Dona Déia, é a alma do Paulo Gustavo, ela tá autêntica ali, sabe? Ela é exatamente o que a gente via no Minha Mãe é uma Peça. Exatamente. É o retrato perfeito da personagem. Tem erros, tem defeitos, mas incontestavelmente é uma figura muito carismática. Isso ninguém pode duvidar. E é um presente pra gente, né? Ter a Dona Déia ali, poder lembrar do Paulo Gustavo e poder conhecer um pouco mais da Dona Déia ali, né? Não, e ter a noção também... Sim, a forma de manter a essência dele. Sim. Eu acho muito interessante porque é muito comum que humoristas se inspirem na própria mãe para criar personagens. Não porque as mães são diferentes, mas talvez exatamente porque elas são mães. Elas têm atitudes parecidas. Todo mundo já se viu em alguma situação assistindo os três Minha Mãe é uma Peça. Sim. Você já viu ali uma peça que você diz, minha mãe teria feito a mesma coisa. E eu acho que, na verdade, é isso que faz a gente ficar tão próximo. Quando você conhece a Dona Déia, você vê que, óbvio que ele teve muito trabalho, mas não teve tanto assim. Porque ele tinha, dentro de casa, a inspiração constante. Na verdade, o trabalho dele foi ter a sacada de perceber o quão era grande esse personagem que ele tinha lá dentro. E assim, é uma delícia. É um tipo de... eu confesso que todo ano eu assisto os três Minha Mãe é uma Peça, pelo menos uma vez. Sim. Sabe? Vira um filme que você assiste assim, porque eu não tô fazendo nada, vou ver Minha Mãe é uma Peça, porque eu sei que eu vou sorrir. Tudo de novo. É muito legal. E é realmente muito triste. Eu lembro quando aconteceu isso aqui, a gente no Metrópolis... foi uma época muito complicada para todo mundo, sim, obviamente. A gente chegou um momento que a gente não conseguia falar de tanta morte. Era realmente... atrapalhava nosso trabalho, porque a gente falava de morte todo dia. Eu trabalhava com redes sociais aqui no Metrópolis. E a do Paulo foi muito, muito... Porque ele era advogado da vacina. Ele era um cara que dizia para as pessoas se protegerem. Ele dizia para as pessoas usarem máscara. Ele, sabe, ele não tava saracoteando na rua, sabe, buscando... como, ninguém tem culpa, obviamente, de ter pegado a doença. Não quero parecer tão maldoso, mas ao mesmo tempo você vê que a pessoa estava fazendo de tudo para não pegar. Sim. E exatamente aquele que estava tão assustado, né, foi levado por conta dessa doença, que é isso. Acho que todo mundo, infelizmente, tem uma história triste quando o assunto é Covid. A gente sofre, assim, né? Eu acho que, obviamente, qualquer artista
que a gente, assim, qualquer pessoa que a gente conhecesse, que estivesse ali passando pela perda, é difícil pra gente enquanto público, né? Mas alguém que fez a gente sorrir tanto dói de um jeito diferente. Eu queria saber, Rick, assim, né? Porque o Paulo Gustavo, além de ter dominado o cinema nacional ali com esses 3 filmes, né? Uma trilogia que foi campeã de bilheteria por, assim, meses. Ele também fez muitos trabalhos na televisão que fizeram muita diferença. Você tem alguma ideia, assim, de como que foi a audiência, como é que estava sendo, como é que as pessoas recebiam esses programas de Paulo Gustavo? A gente tem um exemplo até hoje, Vai Que Cola, que está na sua última temporada, mas que está em loop na madrugada da Globo. E faz sucesso até hoje. Tem números muito mais expressivos do que os filmes davam na faixa horária, os especiais de fim de ano que ele fazia, o 220 volts, que inclusive foi reprisado no dia da morte dele. Teve uma audiência gigantesca. Minha Mãe é uma peça, quando a Globo está numa situação difícil de audiência, eles escalam a sessão da tarde, na temperatura máxima. Sempre performa bem. Era realmente um humorista que agradava a todos os públicos. Porque a gente sabe que na TV aberta tem esse desafio da transversalidade. Você tem que falar com o máximo de pessoas possíveis para agradar. E ele conseguia isso, coisa que a gente sabe que a maioria dos humoristas não conseguem. E eu fico na expectativa de que pessoas que têm o legado aí, que continuam o legado dele, como a própria Ingrid Guimarães, Sim, a Tata Werneck, elas possam aí demorar ainda muito tempo, ficarem mesmo velhinhas fazendo humor, porque são pessoas que, né, tiveram esse contato com o Paulo, gostavam muito. A gente lembra como a Tatá ficou mal na época da morte do Paulo Gustavo. Então, assim, eu não vi ainda o novo filme da Ingrid, tô doido pra ver. Também. Né, que eu acho a Ingrid um espetáculo. Eu adoro ficar olhando aquela mulher, principalmente quando ela conta as histórias dela com a Mônica. Com a Mônica Martelli. Sim. Que, meu Deus, elas duas já deviam, né, também fazer um programa. Sabe, a Ingrid tinha um programa antes com que elas tinham uma peça muito famosa. Agora esqueci o nome das duas. Eu acho que ela devia fazer um projeto parecido com a Mônica Martelli, aproveitar, porque elas dariam super certo. Enfim, gente. Muito sucesso. Somos fãs de Paulo Gustavo, mas somos mais ainda respeitosos com todas as famílias, com todas as pessoas que de alguma forma sofreram durante a pandemia, e eu acredito que todo o Brasil sofreu, porque foi muita gente. Então aqui, nosso abraço para Dona Deia é um abraço em todo mundo que perdeu um ente querido, todo mundo que ainda hoje sofre, porque não é algo fácil de superar. Então, Paulo Gustavo, de onde você estiver, a gente vai dar uma boa risada para você hoje.